Nos apresenta a celebração do ofício das trevas, que justamente com os salmos nós vamos revivendo aquilo que já será a noite de trevas que o Senhor Jesus terá a experiência do abandono, da escuridão. Pai, se possível, livra-me, mas que seja feita a tua vontade. Mas eu não gostaria de beber este cálice, mas que seja feita a tua vontade. Iniciemos com fé e devoção. Abre os meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores, e com cantos de alegria o celebremos. Na verdade, o Senhor é grande Deus, o grande Rei muito maior que os deuses todos. Tem nas mãos as profundezas dos abismos, e as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dele, pois foi ele quem o fez, e a terra firme suas mãos a modelaram. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque Ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto minhas obras. 40 anos desgostou-me aquela raça, e eu disse, eis um povo transviado. Seu coração não conheceu os meus caminhos, e por isso lhes jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Lhe dão por bebida sobre o madeiro sagrado, espinhos, cravos e a lança ferem seu corpo e seu lado, no sangue e água que jorram, mar, terra e céu são lavados. Fiel sois a árvore, mais nobre em meio às demais, que selva alguma produz, com flor e frutos iguais, polém e cravos tão doces, um doce peso levar. Inclina os teus ramos, abranda as fibras mais duras, a quem te fez germinar, minora tantas torturas, leito mais brando oferece ao Santo Rei das alturas. Só tua cruz mereceste suster o preço do mundo e preparar para o náufrago um porto em mar tão profundo. Quis o cordeiro imolar
Messias, Rei e Vencedor. Uniram-se contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste. Os reis de toda a terra se reúnem e conspiram os governos todos juntos contra o Deus onipotente e seu ungido. Porque os povos agitados se revoltam, porque tramam as nações projetos vãos, porque os reis de toda a terra se reúnem e conspiram os governos todos juntos contra o Deus onipotente, o seu ungido. Vamos quebrar suas correntes, dizem eles, e lançar longe de nós o seu domínio. Ri-se deles o que mora lá no céu, zomba deles o Senhor onipotente. Ele então, em sua ira, os ameaça, e em seu furor os faz tremer quando lhes diz: fui eu mesmo que escolhi este meu rei, e em Sião, o meu monte santo, eu consagrei. O decreto do Senhor promulgarei. Foi assim que me falou o Senhor Deus: tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Podes pedir-me, e em resposta eu te darei, por tua herança os povos de todas as nações, e hão de ser a terra inteira o teu domínio. Com cetro férreo haverão de dominá-los, e quebrá-los como um vaso de argila. E agora, poderosos, entendei, soberanos, aprendei esta lição. Com temor servi a Deus, rendei-lhes glória, e prestai-lhe homenagem com respeito. Se o irritais, perecereis pelo caminho, pois depressa se acende a sua ira. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Antífona. Os reis de toda a terra se reúnem e conspiram os governos todos juntos contra o Deus onipotente e o seu ungido. Apagamos agora as primeiras velas do nosso candelabro de trevas. Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Meu Deus, por que me abandonaste? Longe de mim e de meu grito e minha prece. Ó meu Deus, clamo de dia e não me ouvis, clamo de noite e para mim não há resposta. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que me abandonaste?
templo, que habitais entre os louvores de Israel. Foi em vós que esperaram nossos pais, esperaram e vós mesmos os libertastes. Seu clamor subiu a vós e foram salvos. Em vós confiaram e não foram enganados. Meu Deus, por que me abandonastes? Por que me abandonastes? Quanto a mim, eu sou um verme, não um homem. Sou o opróbrio e o desprezo das nações. Riem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte, e agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Meu Deus, por que me abandonastes? Por que me abandonastes? Desde a minha concepção me conduzistes, e no seio maternal me agasalhastes. Desde quando vim à luz fui entregue. Desde o ventre de minha mãe sois o meu Deus. Não fiqueis longe de mim, porque padeço. Ficai perto, pois não há quem me socorra. Meu Deus, por que me abandonastes? Por que me abandonastes? Por touros numerosos fui cercado, e as feras de Bazã me rodeiam. Escancararam contra mim as suas bocas, como leões devoradores a rugir. Meu Deus, por que me abandonastes? Por que me abandonastes? Eu me sinto como a água derramada, e meus ossos estão todos deslocados. Como a cera se tornou meu coração, e dentro do meu peito se derrete. Meu Deus, por que me abandonastes? Por que me abandonastes? Minha garganta está igual ao barro seco, minha língua está colada ao céu da boca, e por vós fui conduzido ao pó da morte. Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Meu Deus, por que me abandonastes? Por que me abandonastes? Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Eis que me olham, e ao ver-me se deleitam. Eles repartem entre si as minhas vestes, e sorteiam entre si a minha túnica. Meu Deus, por que me abandonastes? Por que me abandonastes? Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Da espada libertai a minha alma, e das garras desses cães a minha vida. Arrancai-me da goela do leão, e a mim tão pobre, desses touros que me atacam. Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Meu
quando nasces. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Apaguemos agora mais 2 velas do nosso candelabro. Os que buscam matar me perseguem e procuram tirar minha vida. Repreendei-me, Senhor, mas sem ira. Corrigi-me, mas não com furor. Vossas flechas em mim penetraram. Vossa mão se abateu sobre mim. Nada resta de são no meu corpo, pois com muito rigor me tratastes. Não há parte sadia em meus ossos, pois pequei contra vós, ó Senhor. Meus pecados me afogam e esmagam, como um fardo pesado me oprimem. Cheiram mal e supuram minhas chagas, por motivo de minhas loucuras. Ando triste, abatido, encurvado, todo dia afogado em tristeza. As entranhas me ardem de febre, já não há parte sã no meu corpo. Meu coração grita e geme de dor, esmagado e humilhado demais. Conheceis meu desejo, Senhor. Meus gemidos vos são manifestos. Bate rápido o meu coração. Minhas forças estão me deixando, e sem luz os meus olhos se apagam. Companheiros e amigos se afastam, fogem longe das minhas feridas. Meus parentes mantêm-se à distância. Armam laços os meus inimigos, que procuram tirar minha vida. Os que buscam matar-me ameaçam e maquinam traições todo dia. Eu me faço de surdo e não ouço. Eu me faço de mudo e não falo. Semelhante a alguém que não ouve e não tem a resposta em sua boca. Mas em vós, ó Senhor, eu confio, e ouvireis meu lamento, ó meu Deus. Pois rezei, que não zombem de mim, nem se riam, se os pés me vacilam. Ó Senhor, estou quase caindo, minha dor não me larga um momento. Sim, confesso, Senhor, minha culpa. Meu pecado me aflige e atormenta. São bem fortes os meus adversários, que me vêm atacar sem razão. Quantos há que sem causa me odeiam? Eles pagam o bem com o mal, porque busco o bem
perseguem. Não deixeis vosso servo sozinho, ó meu Deus, ficai perto de mim. Vinde logo trazer-me socorro, porque sois para mim salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora Agora e e sempre. sempre. Amém. Os que buscam matar, me perseguem e procuram tirar minha vida. Apaguemos mais 2 velas do nosso candelabro. As falsas testemunhas se ergueram E vomitam violência contra mim. Leitura da carta aos Hebreus. Cristo, sumo sacerdote, com seu próprio sangue entrou no santuário uma vez por todas. Irmãos, Cristo veio com sumo sacerdote dos seus bens futuros, através de uma tenda maior e mais perfeita que não é obra das mãos humanas, isto é, que não faz parte desta criação, e não com o sangue de bodes e bezerros, mas com o seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas, obtendo uma redenção eterna. De fato, seu sangue de bodes e touros e a cinza de novilhas espalhadas sobre os seres impuros os santifica e realiza a pureza ritual dos corpos, quanto mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo, pois, em virtude do Espírito eterno, Cristo se ofereceu a si mesmo a Deus como vítima sem mancha. Por isso, ele é mediador de uma nova aliança. Pela sua morte, ele reparou as transgressões cometidas no decorrer da primeira aliança. E, assim, aqueles que são chamados recebem a promessa da herança eterna. Onde existe testamento, é preciso que seja constatada a morte de quem fez o testamento, pois o testamento só tem valor depois da morte e não tem efeito nenhum enquanto ainda vive aquele que fez o testamento. Por isso, nem mesmo a primeira aliança foi inaugurada sem sangue, quando anunciou a todo o povo cada um dos mandamentos da lei. Moisés tomou sangue de novilhos e bodes, junto com água, lã vermelha e um hisopo, e em seguida aspergiu primeiro o próprio livro e de todo o povo, e disse: este é o sangue da aliança que Deus faz convosco. Do mesmo modo, aspergiu com sangue também a tenda e todos os objetos que serviam para o culto. E assim, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não existe perdão. Portanto, as cópias das realidades celestes
tinham que ser purificadas desta maneira. Cristo não entrou no santuário, feito por mão humana, imagem do verdadeiro, mas no próprio céu, a fim de comparecer agora na presença de Deus em nosso favor. E não foi para se oferecer assim muitas vezes como o sumo sacerdote que, cada ano, entra no santuário com sangue alheio. Porque, se assim fosse, deveria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas foi agora, na plenitude dos tempos, que uma vez por todas ele se manifestou para destruir o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O destino de todo homem é morrer uma só vez, e depois vem o julgamento. Do mesmo modo, também Cristo, oferecido uma vez por todas, para tirar os pecados da multidão, aparecerá uma segunda vez, fora do pecado, para salvar aqueles que o esperam. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório. Foi levado como ovelha ao matadouro e maltratado não abriu a sua boca. Foi condenado para a vida de seu povo. Foi levado como ovelha ao matadouro e maltratado não abriu a sua boca. Foi condenado para a vida de seu povo. Ele próprio entregou a sua vida e deixou-se colocar entre os facínoras. Foi condenado para a vida de seu povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Foi levado como ovelha ao matadouro e maltratado não abriu a sua boca. Foi condenado para a vida de seu povo. Das catequeses de São João Crisóstomo, bispo. Queres conhecer o poder do sangue de Cristo? Voltemos às figuras que o profetizam e recordamos a narrativa do Antigo Testamento. Imolai, disse Moisés, um cordeiro de 1 ano e marcai as portas com o seu sangue. Que dizes, Moisés? O sangue de um cordeiro tem poder para libertar o homem dotado de razão? É claro que não. Responde ele. Não é porque é sangue, mas por ser figura do sangue do Senhor. Se agora o inimigo, ao invés do sangue simbólico, aspergido nas portas, vir brilhar nos lábios dos fiéis, portas do templo dedicado a Cristo, o sangue verdadeiro fugirá ainda mais para longe. Queres compreender mais profundamente o poder deste sangue? Repara de onde começou a correr e de que fonte brotou. Começou a brotar da própria cruz, e a sua origem foi o lado do Senhor. Estando Jesus já morto e ainda pregado na cruz, diz o evangelista, um soldado aproximou-se e feriu-lhe o lado com uma lança. Imediatamente saiu água e sangue. A água como símbolo do batismo, o sangue como símbolo da Eucaristia. O soldado, transpassando-lhe o lado, abriu uma brecha na parede do templo santo. E eu, encontrando um enorme tesouro, alegro-me por ter achado as riquezas extraordinárias. Assim aconteceu com este cordeiro. Os judeus mataram um cordeiro e eu recebi o fruto do sacrifício. De seu lado saiu sangue e água. Não quero, querido ouvinte, que trates com superficialidade o segredo de tão grande mistério. Falta-me ainda explicar-te outro significado místico e profundo. Disse que esta água e este sangue são símbolos do batismo e da Eucaristia. Foi destes sacramentos que nasceu a Santa Igreja, pelo banho da regeneração e pela renovação no Espírito Santo, isto é, pelo batismo,
e pela Eucaristia que brotam do lado de Cristo. Pois Cristo formou a igreja de seu lado traspassado, assim como do lado de Adão foi formada Eva, sua esposa. Por essa razão, a Sagrada Escritura, falando do primeiro homem, usa a expressão osso dos meus ossos e carne da minha carne, que São Paulo refere, aludindo ao lado de Cristo. Pois assim como Deus formou a mulher do lado do homem, também Cristo, de seu lado, nos deu a água e o sangue para que surgisse a igreja. E assim como Deus abriu o lado de Adão enquanto ele dormia, também Cristo nos deu a água e o sangue durante o sono de sua morte. Vede como Cristo se uniu à sua esposa. Vede com que alimento nos sacia. Do mesmo alimento nos faz nascer e nos nutre. Assim como uma mulher impulsionada pelo amor natural, alimenta com o próprio leite e o próprio sangue o filho que deu à luz. Também Cristo alimenta sempre com seu sangue aqueles a quem deu o novo nascimento. Responsório. Não foi nem com ouro nem prata que fostes remidos, irmãos, mas sim pelo sangue precioso de Cristo, o Cordeiro sem mancha. Por ele nós temos acesso num único Espírito ao Pai. Não foi nem com ouro que fostes remidos, irmãos, mas sim pelo sangue precioso de Cristo, o Cordeiro sem mancha. Por ele nós temos acesso num único Espírito ao Pai. O sangue do Filho de Deus nos lava de todo o pecado. Por ele nós temos acesso num único Espírito ao Pai. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Não foi nem com ouro nem prata que fostes remidos, irmãos, mas sim pelo sangue precioso de Cristo, o Cordeiro sem mancha. Por ele nós temos acesso num único Espírito ao Pai. Do lado do Senhor crucificado, depois de aberto pela lança do soldado, logo saiu sangue e água para remir-nos. Os meus olhos, noite e dia, choram em lágrimas sem fim, pois sofreu um golpe horrível, foi ferida gravemente a virgem filha do meu povo. Se eu saio para os campos, eis os mortos à espada. Se eu entro na cidade, eis as vítimas da fome. Até o profeta e o sacerdote perambulam pela terra, sem saber o que se passa. Rejeitastes por acaso a Judá inteiramente? Por acaso a vossa alma desgostou-se de Sião? Por que feristes vosso povo de um mal que não tem cura? Esperávamos a paz e não chegou nada de bom, e o tempo de reerguer-nos, mas só vemos o terror. Conhecemos nossas culpas e as de nossos ancestrais, pois pecamos contra vós. Por amor de vosso nome, ó Senhor, não nos deixeis. Não deixeis que se profane vosso trono glorioso. Recordai-vos, ó Senhor, não rompais vossa aliança. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. como era no princípio, agora e sempre. Amém. Haverei de retirar-vos do meio das nações. Haverei de reunir-vos de todos os países. E de volta eu levarei todos vós à vossa terra. Haverei de derrubar sobre vós uma água pura. E de vossas imundícies sereis purificados. Sim, sereis purificados de toda a idolatria. Dar-vos-ei um novo espírito e um novo coração. Tirarei de vosso peito
esse coração de pedra. No lugar colocarei novo coração de carne. Haverei de derramar meu espírito em vós, e farei que caminheis obedecendo os meus preceitos, que observeis meus mandamentos e guardeis a minha lei. E haverei de habitar aquela terra prometida, que nos tempos do passado eu doei a vossos pais, e serei sempre o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, lembrai-vos do que nos sucedeu. Olhai e vede a nossa humilhação. Nossa herança ficou com estrangeiros. Nossas casas passaram a mãos estranhas. Somos órfãos, pois já não temos pai. Nossas mães se tornaram quais viúvas. Nossa água compramos por dinheiro. Nossa lenha nos custa um alto preço. Perseguidos com a canga no pescoço, sem repouso, estamos esgotados. Ao Egito e à terra dos assírios, estendemos a mão para ter pão. Pecaram os pais, já não existem. Levamos as culpas dos seus crimes. A alegria fugiu dos corações, converteu-se em luto a nossa dança. A coroa caiu-nos da cabeça, infelizes de nós, porque pecamos. Amargurou-se o nosso coração, nossos olhos estão anuviados. Ó Senhor, não reinai, vós reinais eternamente, vosso trono perdura para sempre. Por que persistir em esquecer-nos? Por que para sempre abandonar-nos? Convertei-nos a vós e voltaremos. Renovai nossos dias como outrora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Do lado do Senhor crucificado, depois de aberto pela lança do soldado, logo saiu sangue e água para remir-nos. Vamos agora escutar a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos em pé. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. De manhã, cedo, todos os sumos sacerdotes e os anciãos do povo convocaram um conselho contra Jesus, para condená-lo à morte. Eles o amarraram, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Jesus foi posto diante do governador. E este o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: É como dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quantas coisas eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra. O governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso, chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte, Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos nem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele.
Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Então Pilatos perguntou: que farei com Jesus, que chamam de Cristo? Todos gritaram: seja crucificado. Pilatos falou: mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguiria e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinhos. Puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e de novo o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíram, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar de caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio repartindo entre si as suas vestes. E ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus puseram o motivo de sua condenação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, o sumo sacerdote, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombaram de Jesus. A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel, desça agora da cruz, e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que livre agora, se é que Deus o ama. Já que ele disse: eu sou o Filho de Deus, do mesmo modo também, os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo disseram: ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram,
e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele, guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: ele era mesmo Filho de Deus. Grande número de mulheres estava ali, olhando de longe. Elas haviam acompanhado Jesus desde a Galileia, prestando-lhe serviços. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Podemos sentar. Nós podemos perceber que o relato da paixão condensa a longa história e dramática, uma história dramática. De quê? De infidelidades ao desígnio divino. Estes dias, nós estamos centrando toda a nossa atividade, toda a nossa atenção, toda a nossa oração. E a partir de amanhã, de maneira mais forte, centramos na paixão e morte de Jesus. É a semana de contemplar o Cristo na cruz, o Jesus abandonado. A paixão que vamos viver nesses dias nos leva a meditar o grande mistério do mal. O bom ladrão vai dizer, e o próprio Pilatos disse: que mal ele fez? O bom ladrão dirá: ele não fez mal nenhum. O grande mistério do mal que oprime a humanidade, e não menos hoje, nesses dias. Mas a cruz resplandece também a história humana. A cruz é vitória, é a luz de um amor que não foi amado, e que mesmo assim continua amando. Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Não amado, continua amando. Na cruz palpamos o amor sem medida de Deus, que entregou o seu único filho. Mas o ponto de chegada não é a cruz, é a ressurreição. O amor que vence, a vida que sobressai a morte. É a ressurreição que traz luz para as nossas dores. Caso contrário, é loucura, seria uma dor sem fim. Vamos, irmãos e irmãs, nesses dias contemplar Jesus. Contemplar Jesus aclamado Rei. Mas também contemplar Jesus que foi traído, que gritaram para que fosse crucificado. É o drama das nossas contradições. Amamos e nos opomos. Estamos na sua presença, mas nos corrompemos pelo pecado. Caímos diante da Eucaristia, mas somos infelizes porque rejeitamos o outro irmão. Rejeitamos o irmão que é presença dele no meio de nós. Amanhã, iremos a partir de, sobretudo da Quinta-feira Santa, acompanhar o drama do crucificado. É oportunidade para nos arrependermos, para purificar-nos, renovarmos de maneira verdadeira. É ocasião para amá-lo sobre todas as coisas, mas amar sobretudo Jesus, que se apresentará naqueles que ainda sofrem, nos pobres e nos sofredores. Vivamos esses dias da Semana Santa como grande ocasião e oportunidade de sermos transformados na presença de nosso Deus. Tende piedade, ó meu Deus. Renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade.
revesti o homem novo. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Mostrais assim quanto sou justo na sentença e quanto é reto o julgamento que fazeis. Vede, Senhor, que eu nasci na iniquidade e pecador já minha mãe me concebeu. Mas vós amais os corações que são sinceros. Na intimidade me ensinais sabedoria. Aspergi-me e serei puro do pecado, e mais branco do que a neve ficarei. Fazei-me ouvir cantos de festa e de alegria, e exultarão estes meus ossos que esmagastes. Desviai o vosso olhar dos meus pecados, e apagai todas as minhas transgressões. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo, e confirmai-me com espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores, e para vós se voltarão os transviados. Da morte como pena libertai-me, e minha língua exaltará a vossa justiça. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará o vosso louvor. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferta um holocausto rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente, não desprezeis um coração arrependido. Sede benigno com Sião por vossa graça, reconstruí Jerusalém e os seus muros, e aceitareis o verdadeiro sacrifício, os holocaustos e oblações em vosso altar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. Vamos apagar mais 2 velas do nosso candelabro. Jesus Cristo nos amou até o fim e lavou nossos pecados com seu sangue. Eu ouvi vossa mensagem, ó Senhor, e enchi-me de temor. Manifestai a vossa obra pelos tempos e tornai-a conhecida. Ó Senhor, mesmo na cólera, lembrai-vos de ter misericórdia. Deus virá lá das montanhas de Temã e de Santo de Farã. O céu se enche com sua majestade e a terra com sua glória. Seu esplendor é fulgurante como o sol, sai raios de suas mãos. Nela se oculta o seu poder como no véu, seu poder vitorioso. Para salvar o vosso povo, vós saístes, para salvar o vosso ungido. E lançastes pelo mar vossos cavalos no turbilhão das grandes águas. Ao ouvi-lo, estremeceram-me as estranhas e tremeram os meus lábios. A cárie penetrou-me até os ossos e os meus passos vacilaram. Confiante espero o dia da aflição que virá contra o opressor. Ainda que a figueira não floresça, nem a vinha dê seus frutos, a oliveira não dê mais o seu azeite, nem os campos a comida. Mesmo que faltem as ovelhas nos apriscos e os gados nos currais.
Mesmo assim, eu me alegro no Senhor, exulto em Deus, meu Salvador. O meu Deus e meu Senhor é minha força, e me faz ágil como a corça. Para as alturas me conduz com segurança aos cândidos salmos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus Cristo nos nos amou amou até o fim e lavou nossos pecados com seu sangue. Apaguemos mais 2 velas do nosso candelabro de trevas. Adoramos, Senhor, vosso madeiro, vossa ressurreição nós celebramos. A alegria chegou ao mundo inteiro pela cruz que nós hoje veneramos. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Celebra teu Deus, ó Sião. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Celebra teu Deus, ó Sião. Pois reforçou com segurança as tuas portas, e os teus filhos em teu seio abençoou. A paz em teus limites garantiu, e te dá como alimento a flor do trigo. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Celebra o teu Deus, ó Sião. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Celebra o teu Deus, ó Sião. Ele envia suas ordens para a terra, e a palavra que ele diz corre veloz. Ele faz cair a neve como lã, e espalha a geada como cinza. Como de pão lança as migalhas do granizo. A seu frio as águas ficam congeladas. Ele envia sua palavra e as derrete. Sopra o vento e de novo as águas correm. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Celebra o teu Deus, ó Sião. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Celebra o teu Deus, ó Sião. Anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos e suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou os seus preceitos. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Celebra o teu Deus, ó Sião. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Celebra o teu Deus, ó Sião. Ei-lo, o meu servo, será bem-sucedido.
na sua ascensão será o mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado que estava que não parecia um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Vamos repetir a antífona. Jesus Cristo se humilhou e se fez obediente. Obediente até a morte e a morte numa cruz. Acima de sua cabeça puseram escrito o motivo da culpa e do crime de Cristo: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. E fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor. Como falara pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos. Para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança. E juramento a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertos do inimigo, a ele nós sirvamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo, ó menino, pois irás andando à frente do Senhor, para aplainar e preparar os seus caminhos, anunciando ao seu povo a salvação, que está na remissão de seus pecados. Pelo amor do coração de nosso Deus, sol nascente que nos veio visitar, a iluminar a quantos jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados. E para dirigir os nossos passos, guiando-nos no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Acima de sua cabeça puseram escrito o motivo da culpa e do crime de Cristo: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Adoremos com sincera piedade a Cristo, nosso Redentor, que por nós sofreu a paixão e foi sepultado, para ressuscitar no terceiro dia. E peçamos humildemente: Senhor, tende piedade de nós. Cristo, nosso Mestre e Senhor, obediente até a morte por nosso amor, ensinai-nos a obedecer sempre à vontade do Pai. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, nossa vida, que morrendo na cruz destruístes o poder da morte e do inferno, ensinai-nos a morrer convosco, para merecermos também ressuscitar convosco na glória. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, nosso Rei, desprezado como um verme e humilhado, como a vergonha do gênero humano, ensinai-nos a imitar a vossa humildade salvadora. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, nossa salvação, que destes a vida por amor dos seres humanos, nossos irmãos e irmãs, fazei que nos amemos uns aos outros com a mesma caridade. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, nosso Salvador,
que de braços abertos na cruz quisestes atrair para vós a humanidade inteira, reuni em vosso reino os filhos e as filhas de Deus dispersos pelo mundo. Senhor, tende piedade de nós. Rezemos como o Senhor nos ensinou. Antes, apaguemos mais 2 velas do nosso candelabro de trevas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oremos. Olhai com amor, ó Pai, esta vossa família, pela qual nosso Senhor Jesus Cristo livremente se entregou às mãos dos inimigos e sofreu o suplício da cruz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos agora, antes da bênção, apagar mais 2 velas do nosso candelabro e assim recebemos a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz, irmãos e irmãs, que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. A igreja agora nos orienta que vamos apagar as luzes da igreja, todas, e no soar da matraca, nós vamos simbolizar o terremoto que aconteceu logo após a morte do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.